Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal TV Soma, professor Tecílio Norberto. Nesse vídeo, iremos aprender a como resolver questões de relações de pertinência e continência da teoria de conjuntos. Vamos lá. Questão de número 1, questão da banca IBFC, que vai dizer o seguinte: as informações a seguir referem-se aos conjuntos A e ao conjunto B. Temos aqui 4 itens a ser analisados e o comando da questão pede: pode-se afirmar que estão corretas qual desses itens? Então, observa que no item 1 ele te deu aqui um elemento, ele deu uma informação aqui, um 1 entre chave, pergunta lá se esse 1 está contido no conjunto A. Ele deu lá 0, 1 pertence ao conjunto B. Ele deu lá o 2 entre chaves se pertence ao conjunto A. E ele pergunta lá se o conjunto vazio está contido no conjunto B. Então, esse tipo de questões são questões envolvendo as relações de pertinência e também de continência. Então, para acertar essas questões, precisamos conhecer alguns conceitos. Então, vamos aqui aprender os conceitos. Temos aqui a relação de pertinência, que vai dizer o seguinte: dado um elemento qualquer, podemos dizer que esse elemento pertence ao conjunto ou não pertence a esse conjunto. Então, os símbolos usados será esse ezinho, onde vai fazer referência a pertence, e esse ezinho aqui com a barrazinha, né, cortado, onde lê lá não pertence. Então, toda vez que queremos verificar se um elemento pertence ou não pertence a determinado conjunto, eu vou representar através desses dois símbolos. Qual é a dica que a gente vai levar para esse tipo de assunto? Toda vez que se tratar de elemento, tá aqui, ó, elemento, o ezinho de elemento, a gente vai lembrar desse ezinho aqui para verificar se pertence ou se não pertence. Então, dentro de um conjunto, a gente só consegue fazer essa relação de pertence ou não pertence quando estamos se referindo a elementos. Já quando estivermos fazendo relações entre conjuntos, a relação agora é de continência, se vai conter ou não conter, se está contido ou não está contido dois conjuntos. Então, a relação de continência faz uma relação, né, de comparação entre dois conjuntos. E o símbolo usado é justamente esse Czinho. Ó. Eu tenho aqui um C, onde eu tenho lá um conjunto representado como sendo o conjunto A, o conjunto é representado como sendo o conjunto B, e eu vou fazer uma verificação se A está contido no conjunto B. Então, esse símbolozinho a gente vai ler: A está contido no conjunto B. Já se vier de forma contrária, ó, se eu tenho lá a leitura agora de B, esse símbolozinho do C ele está fazendo referência agora a A, podemos dizer também que B contém A. Está aqui, ó, B contém A. A está contido em B, meu C é representado nesse formato. Já quando eu quero verificar se B contém A, eu tenho esse formatozinho do conjunto C, fazendo essa comparação. Já quando um dos elementos, apenas um, precisa de apenas um dos elementos, não tiver contido no conjunto A, não fazer referência ao conjunto B, a gente vai dizer lá que A não está contido em B. Quando eu tenho lá pelo menos um elemento que não está todo ele dentro de B. Para eu verificar que o conjunto A está contido no conjunto B, eu preciso que todos os elementos de A também sejam do conjunto B. Certo? Então, vamos fazer questão de prova. Vamos primeiro fazer uns exemplos. Com esse exemplo aqui, dá para a gente entender como é que cai em prova. Então, eu vou dar aqui um conjunto A. Tem aqui, ó, dado o conjunto A, é o 0, 1, 2. Observe que o elemento 3 está dentro de chave. Diga se as proposições a seguir são verdadeiras ou se são falsas. Então, eu tenho aqui essas alternativas para analisar, esses itens para analisar. E eu quero verificar se cada item desse se será verdadeiro ou se será falso. Então, vamos lá, vamos verificar. Temos aqui, ó, na letra A, o 0 pertence a A, então eu vou lá observar a relação de pertinência, se pertence ou se não pertence, é só visualizar. Vou verificar aqui, ó, o 0 está dentro do conjunto A, ele pertence ao conjunto A, observe que estou visualizando o 0, então isso é verdadeiro. Realmente o 0 ele pertence, tá aqui o símbolozinho, pertence ao conjunto A. Na letra B, né? A letra B ele deu lá o elemento 1 e faz essa relação aqui com o conjunto A. Esse símbolozinho aqui para verificar se
está contido. Então, toda vez que você identificar que eu tenho aqui um elemento sem as minhas chaves, eu vou fazer uma relação de pertinência. Então, aqui eu faço uma relação de pertinência dentro dos elementos do conjunto A. O 1, ó, tá aqui, eu estou vendo o elemento número 1, o correto aqui seria também pertence. O correto seria pertence. Então, esse item B está falso. Para verificar se esse 1 está contido no conjunto A, eu precisava incluir ele lá dentro de chaves. Tá aqui o chaves, chaves, aí sim. Quando eu faço uma relação entre conjuntos ou subconjunto, observe que esse 1 ele pertence ao conjunto A, então ele é um subconjunto do conjunto A. Então, para eu fazer a verificação se ele está contido, eu preciso representar ele dentro de chaves. Beleza, então tenho aqui na letra C, olha só na letra C. A letra C eu tenho um elemento chave, 3, chave, né? O 3 entre chave. Ele pergunta lá, pertence ao conjunto A? Observe que eu estou visualizando exatamente o 3 entre chave dentro do conjunto A. Então, isso aqui é verdade. Então, se eu tenho lá um elemento dentro de chaves, dentro do conjunto A, a relação que eu faço é justamente a relação de pertinência. Ele realmente pertence. Se viesse só o 3 aqui, aí sim seria verificado sem a chave. Se viesse sem a chave aqui, o 3 aqui, ele também teria que ser sem a chave para ser o símbolo de pertence. Já agora, observa que eu quero fazer a verificação se esse 3 entre chave ele está contido no conjunto A. Isso aqui é falso. Por que ele é falso? Aqui, observe que eu estou fazendo uma relação se pertence ou não pertence. Então, o 3 entre chave, eu estou visualizando ele exatamente como está. Está entre chave, é o 3. Então, ele pertence. Quando eu quero fazer uma relação de conjuntos, eu preciso colocar ele entre chaves. Mas, professor, o 3 aqui está entre chaves. Sim, mas é por causa que o elemento que foi dado desse conjunto A já veio com as chaves. Então, para eu verificar se ele é conjunto, eu preciso colocar ele entre chaves. Então, eu ia ter que ter outro parzinho de chaves. Ó. Ia ter que ter o 3 entre chaves. E dentro desse 3 entre chaves, eu precisaria colocar ele também entre chaves. Aí sim, seria correto afirmar que essa informação aqui, 3 entre chave, dentro de chave, está contido no conjunto A. Então, por isso que a letra D está falso. A letra E. Observa na letra E. Eu tenho lá os elementos, né? 1 e 2. Está aqui, ó, 1 e 2. Está dentro de chaves. Está dentro de chaves, ó, 1 e 2 está dentro de chave. Está contido no conjunto A? Está sim. Estou visualizando aqui o 1, estou visualizando o 2. Quando eu represento ele dentro de chaves, é um subconjunto do conjunto A. Então, isso aqui é verdadeiro. Na F, observe que eu tenho esse símbolozinho, como se fosse uma bolazinha cortada, né? Com uma barrazinha. Isso aqui é o símbolo do conjunto vazio, onde eu represento ele como sendo o conjunto vazio. E isso também é verdade. Ó. Na letra F, o conjunto vazio está contido no conjunto A? Perfeito. Todo o conjunto vazio ele está contido em qualquer conjunto. Então, o conjunto vazio, ele faz referência, ele está contido em qualquer conjunto. Ele é um subconjunto do conjunto A, nesse formato. Então, o conjunto vazio, ó, ele pode ser representado nesse formato, esse valor de uma bolinha com a barra, isso aqui é o conjunto vazio, mas também pode ser representado nesse formato, ó, onde eu tenho lá o conjunto de chaves, um par de chaves sem nada dentro. Agora, muito cuidado que já caiu em prova. Eu não posso representar o conjunto vazio entre chaves, ó, colocando aqui o conjunto vazio entre chaves, porque aqui já é representado como sendo um conjunto unitário. Então, dentro do conjunto vazio, isso daqui ó, está incorreto. Para representar o vazio, ou será colocado do jeito que foi cobrado, ou simplesmente colocar lá o conjunto de chaves, né, um par de chaves sem nada dentro, representando o vazio. E também lembra que o conjunto vazio sempre vai estar contido em qualquer conjunto. Beleza. Então agora eu tenho lá na letra G. Na letra G ele vai fazer referência também ao conjunto vazio. O conjunto vazio pertence a A, então para eu verificar se pertence ou não pertence, eu tenho que visualizar esse conjunto vazio dentro do conjunto A.
Existe o conjunto vazio dentro do A? Não existe, por isso que ele não pertence. Então, o correto seria o símbolozinho, né, do E com a barra cortada. Não pertence ao conjunto A. O 3, ó, verifica lá o 3. O 3 está entre chaves. O 3 pertence ao conjunto A, isso aqui também está falso. Quem é que pertence ao conjunto A? Foi como a gente visualizou aqui na letra C. É o 3 entre chaves, pertence ao conjunto A. Somente o 3, ó, o correto seria não pertence. O correto seria não pertence, por isso que está falso. Aqui eu tenho lá o 3 entre chaves, pertence ao conjunto A, já foi dito, ó. O 3 entre chave, ele pertence ao conjunto A. O símbolo aqui está dizendo que não pertence, então por isso que isso é falso. Ele pertence ao conjunto A. Já o 0 está contido no conjunto A. Observe que o símbolo correto aqui não seria o está contido, seria se pertence ou se não pertence. O correto seria pertence, porque o 0 pertence. Se era para verificar se está contido, eu precisava colocar ele dentro de chave. Colocando ele dentro de um par de chaves, eu tenho lá a relação de continência. Agora sim, quando eu coloco lá o 0 entre chave, isso aqui está contido. Mas do jeito que foi colocado aqui, isso é falso. É elemento. Ó. Se é elemento, o Ezinho de existe deveria, de pertence, né? Deveria estar aqui para ser correto. Então, com esse exercício, seremos capazes agora de resolver qualquer questão envolvendo as relações de continência e de pertinência. Então, vamos voltar agora para a questão de número 1, tá aqui a questão de número 1, e vamos fazer essa análise para verificar se um dos itens, né, como ele colocou aqui na letra A, colocou todas as informações estão corretas, somente 3 delas estão corretas, somente 2 delas estão corretas, ou somente uma delas está correta. Então, vamos verificar todos os itens. No item 1, esse elemento aqui que está dentro de chave, ó, tem aqui o elemento dentro de chave, está contido no conjunto A. Então, quem é o conjunto A? Está aqui 0, 1, 2 entre chave, 3. Então, dentro desse conjunto A, existe o subconjunto. Está aqui o subconjunto formado por elemento 1. Então, ele deu essa informação. Ó, eu tenho lá o elemento 1 dentro desse conjunto. Quando eu coloco ele dentro de chave, o correto é representar, fazer uma relação de continência. Por isso que ele está contido. Ó. Realmente, esse elemento 1 está contido no conjunto A. Então, esse item é verdadeiro. Então, já vou marcar ele aqui como sendo verdadeiro. Aí, no 2, no 2, o 0 e 1 pertencem ao conjunto B. Então, o conjunto B era formado pelos elementos. Tem aqui 0, 1 entre chave, o 2 e o 3. O 0, 1 está dentro de chave, pertence ao conjunto B. Realmente está aqui ele, estamos visualizando, e a relação que ele faz de pertence é justamente de elemento. Então, realmente pertence. Ó. Símbolozinho de pertence, esse item 2 também está verdadeiro. O 2 entre chave pertence ao conjunto A. Observe que eu estou visualizando aqui também o 2 entre chaves. Ó. O 2 entre chave pertence ao conjunto A. Então, esse item também está correto. Então, se é pertence, o símbolozinho que eu vou representar é o Ezinho. Tranquilo. Agora o 4, ó, o conjunto vazio. O conjunto vazio está contido no conjunto B, e isso também é verdade porque o conjunto vazio ele está contido em qualquer conjunto. Está contido aqui no conjunto A, está contido no conjunto B, está contido em qualquer conjunto. Isso é uma definição do conjunto vazio. O conjunto vazio ele sempre vai estar contido em qualquer conjunto. Então, resposta correta para essa questão, todos os itens estão verdadeiros. Resposta correta, letra A. Questão de número 2. Questão de número 2 vai dizer o seguinte. Dado o conjunto A formado por esses elementos e as afirmações, né? Deu aqui 4 itens para a gente verificar se é verdadeiro ou se é falso. Ó. Considere V para verdadeiro e F para falso, respectivamente. Então, vamos analisar item por item aqui para verificar qual é verdadeiro e qual é falso. No item 1, observe que eu tenho lá um 1 entre chaves. Um 1 entre chaves está contido no conjunto A. Então, para eu verificar se está contido, eu preciso que esse elemento 1 aqui faça parte, né? Ou pertença ao conjunto A. Então, eu tenho aqui, ó, eu tenho o elemento 1. Observe que eu estou fazendo referência a esse elemento 1. Quando eu quero fazer referência ao elemento 1, eu tenho que colocar ele entre chaves para fazer a relação de estar contido. Então, isso aqui é verdadeiro. Realmente, 1 entre chaves está contido.
No item 2, ó, o item 2 também é um entre chave e agora ele vai te dar o pertence a. Então ele quer verificar se esse elemento, onde eu tenho lá um entre chave, pertence a A. Olha lá para o conjunto, ó. Tenho aqui o um entre chaves. Então o um entre chaves, ele faz referência a esse elemento. Pertence a, pertence a A. Então por isso que esse item é verdadeiro. Já o item 3, ó, o item 3 ele está te dando lá o valor do 1, 2 e 3 entre chave. Ele diz lá não está contido no conjunto A. Para eu verificar que esse subconjunto do conjunto A, se não está contido, eu preciso que pelo menos um desses elementos não faça parte do conjunto A. Eu vou em busca desses três elementos para verificar se eu tenho lá o 1, o 2 e o 3. Se algum desses três aqui, elementos, não tiver no conjunto A, não pertencer ao conjunto A, então essa informação ela é verdadeira. Então vamos lá, o 1 pertence a A, está aqui, o 1 realmente pertence a A. É subconjunto do conjunto A. O 2 pertence a A, está aqui, ó, o 2 pertence a A, então ele também é um subconjunto do conjunto A. O 3, ó, verifica lá o 3. Olha só, professor, eu tenho aqui o 3 entre chave. É a mesma coisa do 3? Não. Então, esse item é verdadeiro porque eu tenho um dos elementos aqui que não faz parte do conjunto A, que é exatamente esse 3 entre chave. Aqui ele colocou apenas 3. Para verificar se estava contido, eu precisaria colocar o 3 entre chave aqui. Mas como ele diz lá que não está contido, ó, é por causa do elemento 3. Esse elemento 3 aqui, ele não pertence ao conjunto A, por isso que esse subconjunto do conjunto A, ele não está contido ou não faz parte do meu conjunto A. Certo? Tranquilo. Agora, o 4 foi justamente o que a gente fez aqui a análise. O 3 pertence a A, está aqui, ó. O que pertence a A é o quê? É o 3 entre chaves. Então, esse 3, o correto seria o quê? Dizer que o 3 não pertence, ó, não pertence ao conjunto A. Então, isso aqui é falso. Isso aqui é falso. Ele está afirmando lá, dizendo que o 3 pertence a A. E a gente vimos que o que pertence a A é o 3 entre chaves. Então, ficou lá V, V, V e F. Qual das alternativas é a correta? V, V, V e F. Resposta correta para essa questão de número 2, letra D. Questão de número 3 vai dizer o seguinte: sobre o conjunto Q, tem esses elementos, é correto afirmar. Também uma questãozinha para verificar as relações de continência e também de pertinência. Então vamos analisar aqui item por item. Na letra A, observe que ele te deu aqui o elemento C entre chave. Ele pergunta lá, né? Esse elemento está contido no conjunto Q? Então, para estar contido no conjunto Q, eu preciso que esse elemento C pertença ao conjunto Q. Então, verifica lá no conjunto Q. É formado por A, B, A, C. Esse elemento C, sozinho, ele pertence ao conjunto Q? Não. Então, ele não faz parte do conjunto Q. Ele não pertence ao conjunto Q. Então, essa informação aqui, ó, onde ele te deu lá que o subconjunto, né, desse elemento C, estamos verificando se está contido no conjunto Q. Isso aqui é falso porque o elemento C ele não pertence ao conjunto Q. Por isso que é falso. Professor, mas tem aqui o C. Ó. Então, observe que eu tenho um conjunto. Observa lá que é um subconjunto que eu tenho aqui, formado por A e C, só que ele é no formato de elementos. Para eu verificar se o AC está contido no conjunto Q, eu precisaria colocar em um outro par de chaves. Aqui eu tenho só o C. Então, se eu quisesse verificar, eu teria que verificar o AC, não somente o C, certo? Por isso que ficou aqui como sendo errado. Já a letra B, observa lá que ele quer fazer referência, está contido, ó, está entre chaves, está correto, toda vez que tiver lá entre chaves, o símbolo está contido, e agora eu vou verificar se tem o elemento B e se tem o elemento AC entre chaves. Então, observa, tem o elemento B? Tem, tá aqui o elemento B. Tem um conjunto formado aqui, ó, AC, tem esse elemento lá no conjunto Q? Tem. Ele está entre chaves, então tem lá AC. Quando eu tenho lá dois elementos e eu quero fazer uma relação de inclusão, que eu quero colocar dentro do conjunto Q, eu verifico se está contido. Realmente, esse subconjunto do conjunto Q, ó, faz parte, está contido no conjunto Q, o símbolo correto é esse mesmo. Então, isso aqui é verdadeiro. Então, a resposta correta é a letra B. Já na letra C, eu tenho lá o elemento A.
pertence ao conjunto Q. Então, se eu quero verificar se esse valorzinho, né, esse elemento aqui do conjunto Q, eu tenho que verificar se ele está dentro do conjunto Q. Realmente ele pertence ao conjunto Q. Para eu fazer essa relação, se esse A entre chave pertence ao conjunto Q, isso aqui não é uma relação de pertinência, quando eu coloco ele entre chaves. Para estar correto, seria apenas o A. Eu colocaria o A, o símbolo seria pertence ao conjunto Q. Eu tinha que remover a chave. O erro está aqui, ó, por causa do parzinho de chaves. O correto seria está contido. Toda vez que eu tenho lá chaves e eu tenho um elemento desse meu conjunto e eu quero verificar se ele pertence ao conjunto Q ou se está contido no conjunto Q, ó, se está contido, ele deve obrigatoriamente estar dentro de chaves. Então, essa letra C também está errada. Já agora, eu tenho lá o conjunto, esse conjunto onde eu tenho lá B e C, é um subconjunto, então eu tenho que verificar. Então, observa que eu já tenho aqui o símbolo de existe, de pertence. Então, vou verificar, simplesmente olhar se o B, C entre chave faz parte, se pertence, se existe a esse conjunto Q. Então, eu tenho aqui o BC. O correto seria quem? AC. AC entre chaves é que pertence ao conjunto Q. Então, aqui, para eu fazer essa relação entre esse elemento, eu digo que não pertence. O correto seria colocar lá, não pertence ao conjunto Q. Então, só tenho como resposta correta aí, a alternativa letra B. Questão agora de número 4. Questão de número 4 vai dizer o seguinte. Considera o conjunto B menos 1, 1 e 1 entre chave e as seguintes e as sentenças a seguir, né? Tem aqui o item 1, 2 e 3. Sobre essas sentenças, assinala a alternativa correta. Então, tenho que verificar se o item 1 está verdadeiro, o item 2 está verdadeiro e o item 3 está verdadeiro. Então, observa que eu tenho que verificar cada item para assinalar a alternativa correta. Então, vamos verificar. No item 1, observe que eu tenho lá um 1. Observe que ele colocou já o símbolo de estar contido em B. Então, 1 é elemento. Se um elemento está sem a chave, sem um par de chave, o correto não seria o símbolo de estar contido. O correto seria o símbolo de pertence. Então, essa informação aqui, ó, já sei que é falso. Sem olhar para o meu conjunto. Mesmo sabendo aqui, ó, que existe o conjunto, dentro do conjunto B, o elemento 1. O elemento 1 está aqui, mas a relação que eu vou fazer não é uma relação de estar contido, desse símbolozinho C. Seria a relação de existe. Por isso que esse item 1 está falso. O item 1 está falso. O item 2, ó, o item 2 é o elemento 1. Existe, pertence ao conjunto B? Pertence. Estou visualizando o 1 aqui. O elemento 1, ó, ele faz parte do conjunto B, então esse item está verdadeiro. 1 pertence a B. Já o 1 entre chaves, ó, 1 entre chave está contido no conjunto B. Observe que poderia ser tanto o existe, por causa desse valor do 1 entre chaves, se viesse aqui o pertence, né? O ezinho do existe, esse elemento do conjunto B, então poderia ser o símbolo pertence, que também estaria correto, ou pode ser esse valor aqui do menos 1. Lembrando não, corrigindo aqui, ó, que eu estou fazendo a verificação do menos 1, não é do 1. Só corrigindo, deu tempo aqui verificar, não é do 1. Se fosse o 1, aí sim, pertenceria, mas eu estou fazendo a análise do menos 1. Então, o menos 1 é que está entre chaves. Então, o menos 1 está entre chave, pertence ao conjunto B. Ó. Tem um menos 1. Ele pertence ao conjunto B. Quando eu coloco ele entre chaves, é para verificar, fazer uma relação de continência e o símbolo correto está contido no conjunto B. Então, isso aqui está verdade. Então, recapitulando aqui esse item 3. Olha só. O item 3, o símbolo correto é apenas o está contido. Realmente, apenas está contido, esse item está verdade. Então, os dois itens que está verdade é o 2 e 3. Ó. 2 e 3, a resposta correta é a letra C. Então, só fazendo aqui um breve comentário a respeito aqui desse menos 1. Se viesse aqui outro item, vamos imaginar se viesse aqui o item 4. O item 4, e ao invés de colocar esse menos 1 entre chaves, tivesse colocado lá o valor de 1. Ó. Se ele tivesse colocado lá o 1, foi o que eu estava fazendo aqui inicialmente,
achando que era o elemento 1, né? 1 entre chaves, mas aqui é o elemento menos 1, então o símbolo correto apenas o está contido. Se viesse aqui o item 4, para a gente analisar o valor do 1 entre chaves, eu poderia ter duas possibilidades. Poderia fazer o símbolo está contido em B, ou o existe, ou pertence, né? O pertence ao conjunto B. Por que eu faço isso? Por causa desse 1, ó. Esse 1, quando ele quer fazer referência ao conjunto, ao subconjunto conjunto B, eu coloco ele entre chaves. Então, o correto seria está contido. Quando eu faço referência a esse 1, ó, colocando aqui outra cor, colocando aqui outra cor, quando estou fazendo a análise desse 1, ele pode vir entre chave, o símbolo correto é está contido. Já se viesse lá esse mesmo 1 entre chaves, eu poderia colocar também o pertence ao conjunto B. Só que agora eu ia fazer referência a esse elemento do meu conjunto B, que é o elemento onde eu tenho lá 1 entre chaves. Então, 1 entre chaves, ele pode ser pertence ao conjunto B, referência a esse 1 entre chaves, e 1 entre chaves está contido no conjunto B, fazendo referência a esse 1 aqui que está sendo chave dentro do meu conjunto, certo? Então, só tinha para essa questão mesmo, a resposta correta é a letra C. Vamos resolver mais uma questão. Questão agora, questão de número 5. Questão número 5 vai dizer o seguinte: seja A formado por esses elementos, né? Tem um conjunto A formado por 3, 2 entre chave e 2, 3 entre chaves. Considere as afirmativas. Então, tenho 4 itens a analisar e eu quero verificar aquelas que estão corretas. Então, vamos verificar item por item. O item 1, eu vou verificar o 2 entre chaves, ó, foi o que fizemos comentário na questão anterior. O 2 entre chaves pertence ao conjunto A, está aqui, ó, 2 entre chaves, realmente pertence ao conjunto A, isso é verdadeiro. Isso aqui é verdadeiro. O 2, 3, ó, está contido no conjunto A. Para eu verificar se o 2, 3 está contido no conjunto A, primeiro eu faço a relação de se ele pertence. Então, o 2, 3, ele pertence ao conjunto A? Está aqui, ó, o 2, 3 entre chaves, realmente pertence ao conjunto A. Então, a primeira informação que eu teria que encontrar era justamente aquela relação de pertence. O correto aqui seria pertence. Para estar contido no conjunto A, eu precisaria colocar esse elemento, o 2, 3 entre chave, também dentro de outra chave. Então, esse item 2 está errado. O item 3, ó, o item 3 vai fazer referência ao conjunto vazio. O conjunto vazio está contido no conjunto A, isso aqui a gente já comentamos, e esse item é verdadeiro. Então, o 1 e o 3 aqui está verdadeiro. Agora, o item 4. O 3 entre chave pertence ao conjunto A. Olha só, o 3 está sem chaves. Se está sem chave, a relação não é pertence, a relação é de conjunto. E a relação de conjunto a gente verifica se está contido. Então, esse item 4 está falso. Só temos como resposta correta, verdadeiro, né? O item 1 e o item 3. Então, o item 1 e o item 3 encontramos aqui resposta correta, letra A. Vamos fazer mais uma questão. Questão agora, questão de número 6, que também te dava aí conjunto A e o conjunto B, para a gente verificar, né? Qual desses itens aqui estão corretos? Então, vamos analisar, né, essa afirmativa, analisando o item 1, item 2, item 3 e item 4. Então, observa que no item 1, 1 pertence a A. Então, para eu verificar se 1 pertence a A, eu vou lá no conjunto A e verifico se ele tem, dentro desse conjunto A, o elemento 1. 1 pertence a A, pertence a A. Isso aqui é verdadeiro. Item 1 é verdadeiro. O 2, ó, entre chaves, pertence a A. O 2 entre chaves, ó, se vier somente o 2, aí sim, pertence a A. Quando eu coloco ele entre chaves, o símbolo não é de pertence. Qual é o símbolo correto? O símbolo correto é está contido. Então, esse item 2, ó, está falso. Já fazendo agora a relação de operação com o conjunto, ó, A menos B e B menos A. Então, essa parte do vídeo, estamos analisando a verificação de relação de continência e também de continência de pertinência. As operações com os conjuntos, eu te convido a assistir em um outro vídeo aqui no canal. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve para não perder também esse vídeo com as operações com os conjuntos. Iremos responder várias questões de
interseção, união e também de diferença. Então, observa que eu quero fazer a operação de A menos B e B menos A, eu preciso primeiro encontrar a interseção, verificar se tem interseção entre esses conjuntos para eu remover A menos B, o que resta depois eu remover a interseção, somente os elementos de A. E o B menos A, quando eu remover a interseção entre A e B, eu vou verificar aquilo que tem somente no conjunto B. Então, vamos verificar. Tenho aqui o conjunto A. Vou escrever aqui o conjunto A, para a gente encontrar a interseção. Então, no conjunto A, eu tenho lá os elementos, né? Tenho lá 0, tenho 1, tenho 1 entre chaves, tenho 2, tenho 3. Tá aqui entre... Tem aqui esse conjunto A, né? Conjunto A. Já o conjunto B, observa lá, o conjunto B, ele te deu lá os elementos 1, 3 e 4. 1, 3 e 4. E agora eu tenho que verificar se tem interseção entre esses elementos. Então, eu tenho aqui interseção, ó, o 1 e o 1. Interseção é aquele que está nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Tem um 1 e o 1 tanto em A como em B. Tem um 3 tanto em A como em B. Apenas esses dois elementos é que faz o valor aí da minha interseção, né? Removendo aí a interseção, observe quem é que vai sobrar em A. Então, fazendo aqui, ó, removendo a interseção de A menos B, o que resta é o 0, o 1 entre chave e o 2. Aqui ele dizia lá que restaria o 0 e o 2, ó, o 0 e o 2. Sobraria também o 1 entre chave, por isso que esse item é falso. Restaria 3 elementos. 0, 1 entre chaves e 2. Aqui ele colocou só 0 e 2, por isso que é falso. Já o B menos A, quando eu tiro lá o 1 e o 3, ó, sobrou quem? Então, sobrou exatamente aí o número 4. Exatamente aqui o número 4, esse item está verdade. Então, eu tenho aí como verdade o item 1 e o item 4. O item 1 e o item 4 encontramos como resposta correta a letra B. Certo, pessoal? Então, com isso, resolvemos 6 questões do assunto, né? Teoria dos conjuntos, relações de pertinência e de continência. Se você gostou do vídeo, comenta, curte e se inscreve no canal para ficar por dentro de tudo que é cobrado em prova de concurso da disciplina de RLM. Bons estudos, nos vemos no próximo vídeo.